até a década de 1900 a 1910, as pessoas já tinham coletado informação suficiente, experimental, né, para entender a luz como uma onda, né? Então, nesse caso aí, seria uma onda de campos elétricos e magnéticos, né? Você pode ver isso, por exemplo, na equação de Maxwell e tal. E aí, isso significa, então, que esses campos eles vão se comportar obedecendo a uma equação de onda. Nessa equação de onda, você tem uma velocidade para a propagação da onda, né? E aí, nesse caso, a velocidade nas equações de Maxwell, se você for ver, ela é dada por uma coisa do tipo C é 1 sobre a raiz da multiplicação entre a permissividade elétrica e a permissividade magnética do vácuo, né, que é onde essa onda está se propagando, etc. E, bom, mas na verdade, quando você olha isso aqui, tipo essa velocidade dada pelas equações de Maxwell, aparece uma coisa confusa aqui, porque velocidade, ela não é uma coisa absoluta, né? A velocidade é uma coisa relativa, ela é tipo, você tem uma certa velocidade em relação a um dado referencial, né? Então, por exemplo, se você consegue imaginar, por exemplo, uma pessoa segurando uma bolinha de gude na mão dentro de um ônibus, né? Essa pessoa lá, para ela, lá dentro do ônibus, ela tá com a mão aberta, segurando a bolinha na palma da mão dela, ela vai dizer, olha, essa bolinha tá parada, né? Mas se eu estiver do lado de fora do ônibus, eu estou vendo a bolinha andando com a mesma velocidade que o ônibus, né? Então, para mim, eu vou dizer que não, essa bolinha ela está se movimentando, né? Então, velocidade é uma coisa que você tem que dizer, é uma velocidade com esse valor em relação a tal outra coisa, em relação a tal referencial, né? Então, por exemplo, quando eu estou dizendo que a velocidade da luz tem essa velocidade, esse valor c aqui, eu estou dizendo que é c em relação ao quê, né? E aí, as pessoas começaram a pensar, não, na verdade, esse problema ele é resolvido já com a onda de som, por exemplo, né? A velocidade do som é uma velocidade em relação a quê? Em relação ao meio em que o som está se propagando. O som se propaga através do ar, né? Então ele é uma velocidade das ondas em relação ao ar, que é o meio em que o som se propaga. E aí as pessoas começaram a pensar então que talvez exista uma coisa que as pessoas deram o nome de éter, né? E aí esse éter seria uma coisa na qual a luz ia se propagar, certo? Então você tem uma velocidade c, essa é uma velocidade c em relação ao éter, né? Então, como é que a gente pode então saber se existe ou não esse éter, né? Tem uma ideia interessante aqui, é que se existe o éter, né? E o éter é uma coisa que está no universo e tal, né? A gente poderia pensar o seguinte: você tem aqui a Terra, por exemplo, né? E aí, imagine que você está aqui em algum lugar da Terra, né? E na Terra aqui, ela está se movendo com relação ao Sol, por exemplo, né? Então vamos imaginar que talvez se o éter estiver se movendo em relação a qualquer coisa no universo, ou até se o éter estiver parado, pelo menos em relação à Terra ela vai estar com um certo movimento, né? Então você vai ter, por exemplo, você conseguiria ver, por exemplo, o éter se propagando, andando aqui em relação à Terra, né? A Terra está com um certo movimento, atravessando o éter dessa forma aqui, né? Então, talvez se eu fizesse um experimento em que o resultado do meu experimento dependesse da velocidade relativa entre o éter e a Terra, talvez eu fosse capaz de descobrir qual é a velocidade do éter, né? Ou descobrir se o éter é uma coisa que pode ser um referencial que está em um repouso absoluto, e aí eu poderia até criar um novo referencial especial, né? É o referencial do éter. Eu posso dizer que tal coisa tem 20 metros por segundo em relação a mim, em relação a mim que estou parado na Terra, mas tem tantos metros por segundo em relação ao éter, que está parado absolutamente, por exemplo, né? Então isso poderia ser uma coisa interessante de ver, né? Então, esse experimento de Michelson e Morley, ele tinha uma intenção de verificar a existência do éter, por exemplo, e também verificar se esse éter estava se movendo em relação à Terra, qual é a velocidade com que esse éter está se movendo, né? E aí como é que a gente poderia fazer, por exemplo, para poder descobrir qual é a velocidade de propagação do éter na Terra, né? Não é nem de propagação, na verdade, é a velocidade relativa entre o movimento da Terra e o éter, né? Como é que a gente poderia fazer aí? Eu vou fazer vou escrever um exemplo aqui de mecânica que a priori vai parecer que não tem nada a ver, mas podem confiar, no final a gente vai ter uma coisa aqui que é útil para o problema, certo?
Imagine aqui que você tem o seguinte, você tem um rio, certo? Eu vou desenhar aqui as margens do rio. E aí nesse rio ele anda com uma certa... Esse rio aqui ele está andando com uma correnteza aqui com uma velocidade v para cá, tá certo? E aí você vai ter uma coisa que são os barquinhos andando nesse rio, tá certo? Eu vou ter esse barquinho 1 que está aqui, e esse barquinho ele vai fazer uma trajetória que é, eu vou aqui na vertical no rio, certo? Vou até o outro lado do rio e volto, né? O barquinho aqui. Com isso, esse barquinho ele vai ter andado 2 vezes a distância daqui para cá, que eu vou chamar essa distância de d, tá certo? Pronto, então eu tenho esse barquinho 1 e ele vai fazer esse movimento nessa forma aqui. Eu vou imaginar agora também que eu tenho um barquinho 2, certo? E esse barquinho 2 aqui, ele vai fazer também um movimento parecido, só que ele vai fazer acompanhando o rio e não na perpendicular do rio, certo? Então ele vai acompanhar o rio, vai e volta aqui, também numa mesma distância d, certo? Só que agora ela está paralelo ao fluxo do rio, esse d, certo? Pronto. A minha pergunta aqui vai ser, qual é a diferença entre o tempo da ida e volta do barquinho 1 e o tempo de ida e volta do barquinho 2? Por que isso aqui vai ser importante? Porque a ideia aqui é que esse rio faça o papel do éter passando pela Terra e esses barquinhos façam o papel de feixes de luz. Então eu estou tentando verificar se feixes de luz andando perpendicular ao éter, batendo no espelho, por exemplo, e voltando, se esses feixes de luz têm um tempo diferente de voltar para a origem, comparado com o feixe de luz que andou na mesma direção que o éter está andando em relação à Terra, entendeu? Então essa aqui é a minha ideia aqui. Na analogia, os barquinhos são a luz e o rio é o éter, certo? O éter passando pela Terra. Então vamos ver nesse barquinho 1. O tempo ΔT do barquinho 1, ele teria que ser, por exemplo, a variação de comprimento ou de distância que esse barquinho andou, né? Essa distância que ele andou é 2 vezes d, né? Então aqui eu vou ter 2 vezes d. Eu vou ter uma velocidade de subida e uma velocidade de descida que em módulos são a mesma, certo? Então, aqui a gente precisa pensar aqui um pouquinho. A velocidade do barquinho, eu tô vendo ele andando na vertical, tá certo? Então, eu sou uma pessoa que estou aqui parada na borda do rio, certo? Eu tô vendo esse barquinho indo na vertical, né? E aqui o éter tá passando por mim, na verdade, o rio tá passando por mim, né? Então, e ele está com velocidade v em relação a mim, que estou parado, né? Como se eu estivesse na Terra, etc. Bom, eu estou vendo ele andando na vertical, mas para ele andar na vertical, na verdade, o que tem que ter acontecido é o seguinte. Essa velocidade do barquinho que eu quero comparar com a luz, né? Então, esse barquinho vai ter uma velocidade que eu vou chamar de c, convenientemente. Ele, na verdade, ele tem que estar na diagonal, porque o rio está andando na horizontal, e aí a velocidade dele, para a velocidade dele resultante ser vertical, eu preciso ter essa inclinação aqui, entendeu? Então, se eu pegar aqui, essa minha velocidade v' aqui é que vai ser a velocidade que fez com que ele andasse na vertical, né? E agora, quando você olhar esses vetores aqui, o módulo desses vetores vai ser tal que v' quadrado mais v quadrado é igual a c quadrado, não é isso? Por causa do teorema de Pitágoras aqui. Então, isso significa que v', na verdade, é raiz de C2 menos V2, não é isso? Bom, então aqui eu tenho 2D sobre a velocidade, aqui o que eu estou usando aqui nessa expressão, lembra que é só tipo, a minha velocidade é ΔS sobre ΔT, né? E eu estou passando o ΔT, estou trocando pelo V aqui, tá certo? Então a velocidade eu tenho que colocar aqui embaixo, no denominador. Então ela vai aparecer como sendo raiz de C2 menos V2, e eu posso inclusive reescrever isso aqui assim, 2D, aí eu posso pôr um C em evidência, aqui eu tenho raiz de 1 menos V2 sobre C2. Pronto, vamos guardar esse resultado aqui. Eu agora quero estudar o caso do segundo barquinho. Quanto tempo demorou para o segundo barquinho ir e voltar? No caso do segundo barquinho, eu agora tenho que dividir o tempo em 2 pedaços aqui, porque na ida e na volta o módulo da velocidade é diferente. Então, na ida, eu tenho um comprimento d, e quem é a velocidade? É a velocidade c do barquinho mais a velocidade do rio. E como eles estão paralelos, o módulo dessa velocidade é simplesmente a soma dos módulos dos dois aqui, né? Então, eu tenho c mais v. Já na volta, eu tenho d, que é a mesma distância,
E a velocidade agora do barquinho está ao contrário, né? Então eu agora vou ter que ter uma coisa tipo c menos v, certo? Então a minha velocidade do que o barquinho tá fazendo aqui no rio é ao contrário da do rio, então a velocidade relativa deles vai ser c menos v, né? Então, no final das contas, eu posso ainda reescrever isso aqui assim, né? C2 menos V2, botando C mais V vezes C menos V nos denominadores, né? E aqui eu vou ter um D, e aí quando eu dividir cada pedaço desse aqui, eu vou ter um C menos V mais C mais V, né? Estou só somando as duas frações aqui. No final das contas, eu vou ter uma coisa do tipo 2D sobre, vezes C, né? Sobre C2 menos V2, né? Então eu posso ainda colocar o C em evidência no denominador e eu vou acabar com uma coisa assim, que é C e aqui 1 menos V2 sobre C2. E aí o que é que a gente descobriu de legal aqui? É que esse tempo ΔT1, ele é diferente do tempo ΔT2, né? Inclusive, a gente pode até ter uma certa estimativa aqui, a gente pode fazer uma certa estimativa que é quanto é que ΔT2 é diferente do ΔT1. A gente pode fazer assim, ó. Eu posso pegar o 2D sobre C, e aí eu vou escrever esse 1 menos V2 sobre C2 elevado a menos 1 meio, eu vou escrever dessa forma, certo? E o outro termo eu vou escrever como, que é o ΔT1 agora, na verdade esse é o ΔT2, né? O ΔT2 ele é só elevado a menos 1, né? Então, aqui o ΔT2, eu estou tentando mostrar esse termo, reescrever esse termo aqui, né? Então ele é só elevado a menos 1. ΔT1 eu vou ter também 2D sobre C, e aí agora esse sim eu multiplico por 1 menos V2 sobre C2 elevado a menos 1 meio, porque tem uma raiz bem aqui, né? Então, quando eu fizer isso, eu posso fazer o que a gente chama de expansão binomial de cada termo desse aí, tá certo? Então eu posso botar 2D sobre C. E aí, nesse primeiro termo, eu tenho esse menos 1 no expoente, eu posso passar, isso aqui agora vai ser aproximado, certo? Então eu vou até apagar aqui, isso aqui é uma aproximação para esse valor. Então aqui vai ter aproximadamente 2D sobre C, 1, aí esse menos 1 sai do expoente, aparece aqui multiplicando o segundo termo, ele vai ficar mais V2 sobre C2, e deveria ter mais outros termos aí, certo? É uma expansão infinita aí de termos, né? Mas os outros termos eu estou dizendo que aproximadamente eles vão ser quase zero aí. Isso acontece se V for muito menor do que C, certo? Que é uma expectativa, se você tiver a velocidade da luz, deveria ser bem maior do que a velocidade do éter, certo? Então, no caso aqui, eu teria, no segundo termo, 2D sobre C, e aí, mesmo procedimento, 1, aí eu teria menos 1 meio no expoente, eu passo aqui como se fosse menos 1 meio multiplicando aqui, vai ficar mais V2 sobre C2. Pronto. Então, o que eu estou dizendo é que essa diferença entre esses dois aí é aproximadamente os termos que multiplicam 2D sobre C se cancelam, né? Vai acabar uma coisa do tipo dV2 sobre C, C2, né? Aproximadamente vai ser uma coisa assim, essa diferença. Como a distância D aqui, quando eu for fazer um experimento, eu posso dizer que essa distância não muda, né? Eu posso fazer com que essa distância não mude. A velocidade do éter com relação à Terra, essa é a velocidade desse rio que está passando aí, né? Se eu fizer o experimento em direções diferentes, a componente que está passando para mim na minha frente vai ficar diferente, né? Então eu posso fazer o experimento em várias direções diferentes e tentar ver quanto que o éter variou de velocidade com relação a mim, certo? E a velocidade C, ela é para ser a velocidade da luz em relação ao éter, e eu vou acabar descobrindo quem é a velocidade da luz em relação ao éter. Se eu souber a diferença de tempo que a luz levou para ir na vertical e voltar, e para ir na horizontal e voltar. E aí está o problema. Como é que eu faço para poder saber agora essa diferença de tempo, certo? Essa diferença de tempo, o Michelson e Morley fizeram um experimento que é bem engenhoso para você descobrir essa diferença de tempo aí usando luz ao invés de barquinhos, né?
Então, como foi que o Michelson e o Morley pensaram em fazer o experimento? Eu vou mostrar aqui como é que é o experimento mesmo, e aí depois a gente vai... eu faço aqui um diagrama para vocês verem aqui como é que é exatamente porque esse aqui vai ser mais difícil de entender do jeito que está aqui, né? Esse aqui é o próprio experimento. Eles botaram um bloco de concreto aqui, ó. Esse aqui é um bloco de concreto. Aí eles botaram um suporte aqui onde eu possa girar o experimento no chão, certo? Então aí eu posso fazer experimento em várias direções diferentes. Na prática é como se o rio, que no caso é o éter, estivesse passando em várias direções diferentes. Então ela vai ter velocidades relativas diferentes em relação à Terra. Então a ideia aqui é que eu tenho um conjunto de espelhos, né? E eles estão tipo organizados de um jeito que vai ter uma trajetória perpendicular de luz aqui, batendo no espelho e voltando, certo? E aí eu vou ter aqui um canto onde eu posso detectar eu tenho uma luz aqui que sai dessa fonte, tá certo? Tá vendo? Isso daqui que chama de vidro prateado, ele vai ser um pedaço de vidro que ele é semi-transparente. Então a luz que sai desse vidro aqui, ela é refletida e refratada ao mesmo tempo, certo? Então um pedaço dela é refletido, um pedaço dela é refratado e passa direto aqui, certo? E aí isso daqui vai fazer com que eu tenha dois feixes de luz perpendiculares um ao outro, chegando nesse pedaço aqui que é um detector. E aí com esse detector aqui eu posso dar uma olhada nele para poder ver o que é que acontece com as duas luzes que andaram em caminhos diferentes aí, certo? Eu vou fazer agora o esquema, um esquema que fique mais simplificado, para a gente entender melhor como é que é isso. Então, tinha aquela fonte de luz que está bem aqui, essa fonte de luz vai jogar a luz num espelho, certo? Na verdade, um espelho semi-transparente, um vidro prateado, é aquilo que estava escrito como vidro prateado. Isso aqui é de fato um espelho mesmo, certo? Esse outro aqui é de fato um espelho também, um espelho mesmo. E aqui eu tenho esse detector que ele chamou lá de telescópio e tal, né? Então eu vou colocar esse detector aqui. E dessa fonte aqui vai sair um feixe de luz. Esse feixe de luz vai saindo aqui, ele vai bater aqui. Parte dele vai ser refletido, vai bater e vai voltar. E aí parte vai atravessar aqui. E aí nesse aqui também, parte dessa luz aqui, ela foi refratado, passou do vidro, né? Bate nesse espelho, volta e aí reflete aqui também e se junta com o outro feixe aqui embaixo, né? Então no final das contas, aqui nesse seu telescópio aqui, você está vendo feixes de luz. Meu telescópio ficou meio deslocado aqui com relação ao resto do desenho, né? Você está vendo aqui no final feixes de luz que vão acabar interferindo um com o outro, né? A priori, se esse caminho D aqui for igual a esse caminho D aqui, então esse tamanho daqui para cá vai ser D, esse tamanho daqui para cá vai ser D, né? Então as duas luzes, elas andaram, os dois feixes de luz andaram mais ou menos a mesma distância, né? Então com isso, o número de comprimentos de onda que aparecem aqui esses dois feixes de luz que vão chegar aqui, o número de comprimentos de onda é igual, então a priori você não deveria nem ter um padrão de interferência, mas na verdade assim, isso aqui nunca vai ser perfeitamente igual um ao outro. Se vocês olharem o experimento, ele inclusive bota também um bloquinho a mais aqui, sabe? De vidro. Para que serve isso? Isso aqui é um detalhe mesmo do experimento, isso aqui é tipo para corrigir mais ainda, chamam de compensador isso. É para corrigir mais ainda essa história de quantos comprimentos de onda de luz estão aparecendo aqui, certo? Aí você bota um vidro aqui para dizer que tipo toda luz que passar por esse vidro aqui passa também por esse, e aí todas as luzes em todas as direções percorreram a mesma quantidade de vidro. Certo? Mas isso é só um detalhe. Bom, no final das contas, quando eu olhar aqui, sempre já a priori vai ter um padrão de interferência, certo? Isso é meio inevitável isso aqui. Então vai ter um padrão de interferência que vem do fato de que a luz que andou nessa direção aqui não percorreu exatamente a mesma direção a mesma quantidade de espaço dessa outra aqui, certo? Vai ter uma coisa assim. E aí, na verdade, se você considerar o éter, não só ela não percorreu a mesma quantidade de espaço, como ela não percorreu também a mesma quantidade de tempo, né? Tipo, o tempo que ela levou para ir de um lado para o outro é diferente do tempo que ela levou para ir na vertical, né?
Então, segundo aquele experimento lá, aquela ideia do barquinho, se isso aqui tiver um éter passando e a luz estiver passando aqui, né? Bom, o que vai acontecer é que você pode até mexer aqui um pouco esse espelho, deixar ele um pouco mais distante, um pouco mais perto, e aí você vai vendo esses padrões de interferência mudando. Por que que isso aqui vai mudar? Porque o caminho que a luz está passando está diferente, não é isso? E por isso chegam mais ondas, o comprimento de onda chega dentro de fase ou fora de fase aqui de forma diferente no detector, certo? Nesse detector aqui. Agora, uma outra coisa que você poderia fazer seria não alterar o espaço, e sim alterar o tempo que isso aqui levou que esse feixe levou para chegar no detector comparado com esse feixe aqui, né? Porque lembrem que essa onda eletromagnética ela é uma onda na posição e é uma onda que tem oscilação no tempo também. Então, se o tempo que levou para ir na vertical é diferente do tempo que levou para ir na horizontal, as ondas vão aparecer com um padrão de picos, de máximos e mínimos de forma diferente aqui do outro lado. E aí você vai ter uma variação nesse padrão de interferência. Então, esse padrão de interferência, teoricamente, você pode variar tanto mexendo nesse espelho, como rodando o experimento. Por que que rodar o experimento vai fazer alguma diferença? Porque, teoricamente, essa luz está se propagando no éter. Esse éter tem uma certa velocidade com relação à Terra, que essa velocidade ela tem uma direção fixa, né, com relação à Terra. Se você rodar esse experimento, você vai provar o éter passando com velocidades diferentes no espaço, né? Então, a ideia aqui é você fazer isso. E aí, qual foi a conclusão do Michelson e Morley quando fizeram esse experimento aqui? Eles fizeram esse experimento aqui e aí mediram foram querer medir aqui a mudança dos padrões de interferência, das franjas de interferência se mexendo aqui, né? Rodando o experimento, e o que aconteceu é que as franjas não mudaram absolutamente nada, né? Inclusive, dizem que elas mudaram pelo menos assim alguma coisa da ordem de 1/20 do tamanho da própria franja. Então, isso é uma coisa que é praticamente dentro do erro experimental do resultado, certo? Então, aí fica o problema. Como é que eu posso explicar uma coisa dessa daí? Porque, tipo, você rodar o experimento e ver que não fez diferença, isso só pode ser verdade. Quando é que isso aqui não vai fazer diferença? Quando V for igual a zero, né? Então, se eu disser que V é igual a zero, aí faz sentido, né? Nessa minha expressão bem aqui, ó. A diferença de tempos, ela é zero se V for igual a zero. Então, se aquela minha diferença de medidas não fez uma diferença significativa na posição das franjas, é porque o ΔT não foi diferente o suficiente. Então, isso significa que a velocidade do éter em relação à Terra é praticamente zero, né? Então, essa é a conclusão do experimento de Michelson e Morley. Então, como é que a gente pode pensar aqui nas consequências disso aqui? Como é que eu posso explicar isso aí? Uma possibilidade que, à primeira vista, talvez possa parecer mais ou menos legal seria você pensar que o éter de fato está parado com relação à Terra. Vai ver, existe éter e ele está parado com relação à Terra. Pronto, essa é uma possibilidade. E aí, como é que você vai explicar isso? Você está dizendo que no universo existe a Terra, né? E aí vai existir esse éter. Com relação à Terra, ele está parado, mas com relação a qualquer outro astro, se você tiver Júpiter, talvez, Júpiter está se movendo em relação à Terra, né? Então, em relação a Júpiter, o éter vai estar se movendo, né? E aí isso é esquisito. Então quer dizer que a luz que vem de Júpiter para a Terra, quando ela está aqui, ela passa por um éter que está se mexendo, mas bem aqui ela está parado. Então como é que esse éter? Ele é mutável? Então tem um pedaço dele que está parado, o outro pedaço está se mexendo? Como é que... Você veria distorções da luz, por exemplo, se você visse a da luz que vem de outros planetas, né?
Se você visse, tipo, por exemplo, estrelas passando pelo éter e se movendo com relação ao éter, a luz que viria das estrelas deveria ter algum tipo de distorção, né? Então você teria que dizer que a Terra está parada com relação ao éter, então a Terra tem uma espécie de privilégio com relação a outros corpos celestes, né? E então isso seria tipo uma hipótese esquisita, porque tipo não existe algo, se você olhar, fizer observações astronômicas, você não consegue ver nenhuma evidência de que isso é verdade, né? Então qual é a segunda hipótese que parece meio confusa, mas que é a que mais condiz com a realidade, com os experimentos que a gente faz hoje, né? É a de que não existe éter. Então essa é a ideia, não existe éter. A velocidade da luz é c e é absoluta, ou seja, ela não pode depender de referencial, né? E aí, pronto, eu podia parar aqui, né? Não existe éter, a velocidade da luz é absoluta e é sempre igual a c. Aí é que está o problema. Se eu disser que a velocidade da luz é absoluta e é igual a c, vai existir um problema que alguma outra coisa vai ter que ser relativa. Então, tipo, eu estou dizendo que antes eu estava dizendo uma coisa que era o seguinte: posições e distâncias são relativas, mas o tempo é absoluto. E aí, com isso, quando eu fizer ΔS sobre ΔT, eu tenho velocidades que são relativas, porque ΔS é relativo, né? Mas agora, se eu disser que a velocidade da luz é absoluta, ela é uma velocidade e ela é absoluta, ela não pode depender de referencial, o tempo vai ter que ser relativo também. Porque aí você vai ter um ΔS sobre ΔT, que num referencial ΔS variou com relação ao outro, mas aí o ΔT também tem que variar com relação ao outro para manter o C constante, certo? E aí, então, a conclusão do experimento de Michelson-Morley, a primeira conclusão é que não existe éter e a velocidade da luz é absoluta, mas uma consequência dessa conclusão é a de que o tempo é relativo. E aí isso eu vou discutir num outro vídeo.